Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje eu vou estar compartilhando com vocês o meu mochilão que eu fiz pela Europa. Foram 43 dias de viagem, contando a data da saída e a data da chegada. Compramos as passagens em algumas plataformas, alguns apps que vendem essas passagens de forma online. E a nossa viagem ela foi toda planejada online. Compramos tudo com antecedência. Fizemos as reservas nas hospedagens, fizemos as compras das passagens de trem, de ônibus, de avião, tudo online, tudo com antecedência. Se ocorresse algum imprevisto, a gente ia ajustar ao decorrer da viagem. Mas graças a Deus, durante os 43 dias, nós não tivemos nenhuma situação que viesse a comprometer as cidades que nós havíamos planejado. Foram 15 países visitados, 26 cidades. Olha, vou falar para vocês que foi bem cansativo, não foi nada fácil montar esse roteiro, mas foi um roteiro que eu montei com todo carinho. E eram cidades que eu tinha muita vontade de conhecer. Então quero compartilhar com vocês uma ideia de roteiro. Caso você tenha vontade de fazer uma Eurotrip, tá aqui um modelo de roteiro para vocês. Eu vou dizer as cidades por onde eu passei e as cidades que eu achei que eu deveria ter ficado mais dias. Dizer que eu deveria eliminar alguma cidade, muito difícil, porque todas essas cidades por onde eu passei realmente eu queria conhecer. Então vamos ao roteiro. Eu vou estar dando o olhar, ele vai fugir um pouco porque eu estou olhando aqui para o computador para consultar, que eu não consigo lembrar tudo de cabeça, né? Foram muitos dias. Nós montamos todos o nosso roteiro dos pontos turísticos de interesse que nós queríamos visitar através do Google Maps. Nós íamos marcando, salvando como pontos de interesse a ser visitado e nós montamos uma rota para fazer essa visitação de uma forma a aproveitar da forma mais dinâmica possível, da mais proveitosa, sem a gente estar se cansando muito de estar indo e voltando para um lugar. É importante frisar que nós fizemos a maioria de todo o percurso, nós fizemos a pé. A média que nós andávamos por dia era aproximadamente 17 quilômetros. É uma média bem puxada. O dia que nós mais andamos foram 25 quilômetros em alguns metros. O dia que nós menos andamos deu aproximadamente 10 quilômetros. Então a gente tem que fazer realmente um preparo se você quiser conhecer as coisas andando. Eu prefiro fazer andando por questões de você realmente conhecer o lugar. Quando você vai de transporte público ou de um Uber ou que seja qualquer outro tipo de transporte sem ser caminhando, andando, a gente acaba passando pelas coisas muito rápido, a gente nem consegue apreciar a atmosfera da cidade. Então nós gostamos desse estilo de fazer andando. Nada contra com quem gosta de ter o conforto de pegar um Uber. Mas eu prefiro andando. E aconselho também quem gosta que faça isso. É muito proveitoso. Eu gosto demais de fazer andando. Não alugamos carros, não alugamos nenhum carro, nenhuma condução. Fizemos tudo ou andando ou com transporte público. Agora eu vou estar compartilhando com vocês os países que foram visitados. Os países visitados foram Espanha, França, Mônaco, Itália, Vaticano, Suíça, Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Tchequia, voltamos para a Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, França e Portugal. Na realidade, nós chegamos por Portugal, mas logo que nós chegamos, nós não fizemos nenhum tipo de turismo em Portugal. Então, eu vou estar falando para vocês a ordem das cidades que foram visitadas. Então, começamos por Madrid. De Madrid, seguimos para Valência. Valência, fomos para Barcelona. Barcelona, fomos para Marsella. Marsella, fomos para Nice. Nice, fomos para Mônaco. De Mônaco fomos para Ventimiglia. Com detalhe, Ventimiglia nós não fizemos turismo.
Foi só precisávamos sair de Mônaco para Ventimiglia para chegar em Gênova, porque não tinha condução direta. Então, de Ventimiglia fomos para Gênova, Gênova fomos para Pisa, Pisa fomos para Roma, Roma visitamos o Vaticano. O Vaticano ele fica dentro do espaço, digamos assim, o Vaticano ele fica centralizado em Roma. Roma fica ao redor do Vaticano. De Roma fomos para Veneza, Veneza, Milão, Milão, Zurique. Aí de Zurique é que a gente pegamos vários trens para poder chegar em Munique, na Alemanha. De Munique fomos para Viena, Viena, Bratislava, Bratislava, Budapeste, Budapeste, Praga, Praga, Berlim, Berlim, Amsterdã, Amsterdã, Bruxelas. Depois de Bruxelas fomos para Londres, de Londres fomos para Paris, de Paris para Madrid, de Madrid para Lisboa, de Lisboa retornamos para o Brasil, para Belém do Pará. Esse roteiro eu montei todo no Google Maps. Vi as cidades que eu tinha interesse e fui marcando as cidades, bem como também os pontos turísticos de interesse, né? Como eu já falei para vocês. O Google Maps ele é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a facilitar quando da elaboração de um roteiro de viagem. Agora eu vou compartilhar com vocês a quantidade de tempo que eu fiquei em cada cidade, tendo em vista o grau de interesse que eu tinha. É importante eu frisar logo de início que tiveram algumas cidades que eu consegui terminar o cronograma bem antes do que eu havia previsto. Ou seja, eu coloquei determinada cidade para ficar 3 dias, eu consegui fazer o cronograma de todos os pontos de interesse em 2 dias. Então eu acabei ganhando um dia nessas cidades para eu fazer algo livre, ou até para a gente fazer de uma forma mais relaxada, um passeio mais descontraído, sem aquela tensão de ter que terminar aquele cronograma. Então prepare caneta e papel e tome nota. Vamos ao cronograma exatamente como foi executado. Pois bem, galera, saímos de Belém do Pará numa segunda-feira com destino a Lisboa. Saímos 11h35 da noite e chegamos em Lisboa no outro dia, na terça-feira, às 11h15 da manhã. De Lisboa, pegamos outro voo para Madrid. Na terça-feira, saímos de Madrid às 14h45 e chegamos em Madrid às 17h05. E ficamos quarta, quinta e saímos na sexta-feira de Madrid para Valência. Nós fomos de trem às 11h15 da manhã e chegamos às 13h09 em Valência. Foi 1h e 54 minutos de viagem. Ficamos em Valência, então, uma parte da sexta-feira e o dia inteiro de sábado. Mas sábado nós já seguimos para Barcelona. O dia que nós passamos em Valência foi um dia muito proveitoso, mas muito corrido. Valência me surpreendeu. Eu achei Valência muito bonita. E compensaria eu ficar no mínimo mais um dia. Eu achei muito corrido a viagem em Valência, mas valeu a pena. Andamos bastante nesse dia e conhecemos muitas coisas. Inclusive em Valência eu também peguei ônibus, condução lá, para poder me deslocar para lugares mais longes. Inclusive já tem vídeo aí no canal de Madrid e Valência. Seguindo viagem, nós saímos de Valência no sábado, às 16 horas. Fomos de ônibus para Barcelona. Foram 4 horas de viagem. Chegamos em Barcelona às 20 horas pela empresa Alsa. Recomendo, uma empresa muito boa, não houve atrasos. O ônibus foi legal, bem confortável, gostei bastante da viagem. Então chegamos em Barcelona, sábado às 20 horas da noite. Ficamos domingo o dia inteiro em Barcelona
e nós partimos na segunda-feira, às 23 horas. Fomos de ônibus de Barcelona para Marsella pela empresa Union. Agora, aqui que está um detalhe muito importante para você, que merece o seu like e a sua inscrição. Evite essa empresa. Essa empresa, nós tivemos problemas seríssimos com ela em questão de atraso. Ela foi chegar, a viagem era para sair 23 horas, ela atrasou mais de 2 horas, o ônibus era péssimo, inclusive os motoristas fumavam dentro do ônibus, um ônibus muito bagunçado. Foi a pior viagem que nós fizemos em todo o nosso mochilão pela Europa. Então, essa dica é muito valiosa e vale o seu like e a sua inscrição. Conto com você! Nós optamos por viajar durante a noite inteira para otimizar o nosso tempo. Mas só que se tornou muito cansativo, foi bem exaustivo, viu, gente? Então, se você tiver com muita vontade de conhecer muitos lugares, otimizar o seu tempo, vale a pena. Tirando isso, se você for uma pessoa que se cansa muito rápido ou que se cansa muito durante as viagens, não recomendo em hipótese alguma. Por tudo isso que nós passamos no ônibus, eu não recomendo fazer essa viagem. Ainda assim, apesar de todo esse atraso, o ônibus ele correu bastante à noite. Teve esse outro detalhe. E ainda conseguimos chegar no horário que estava programado. Chegou, acho que só com uns 30 minutos de atraso. Então chegamos em Marsella às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Ficamos o resto da segunda, terça-feira também o dia todinho nós ficamos em Marsella e partimos de Marsella na quarta-feira com destino a Nice. Também fomos de ônibus pela Flix, ônibus muito bom, recomendo a viagem pela Flix. Saímos de Marsella às 8h10 da manhã e chegamos às 10h20 da manhã em Nice. Pernoitamos em Nice. Saímos de Nice na quinta-feira de manhã às 8h08. Fomos de trem com destino a Mônaco. Pelo incrível que pareça, são apenas 16 minutos. Uma viagem muito rápida e não tem como se cansar. Não pernoitamos em Mônaco. No dia 30 mesmo, passamos o dia inteiro em Mônaco com os nossos mochilões, procuramos um local lá, não consegui localizar nenhum lugar para fazer guarda de bagagem do mochilão, mas um rapaz de um hotel muito simpático, ele foi muito gente boa e guardou os nossos mochilões de forma gratuita. Deus colocou esse cara na nossa frente porque nós já tínhamos rodado umas quatro localidades tentando guardar os nossos mochilões e tudo com insucesso, porque também fazer um passeio durante um dia, você andar o dia todinho com um mochilão na costa é pesado. E em Mônaco tem muito sobe e desce, tem muito morro. Inclusive em Mônaco tem elevadores a céu aberto para você pegar, para você subir de um lugar, de um ponto da cidade até outro. Então passamos o dia em Mônaco, na quinta-feira, e aí já seguimos viagem com destino a Gênova. Só o que acontece? Nós fomos também de trem. Não existe uma venda direta de Mônaco para Gênova. Então nós tivemos que parar estrategicamente em Ventimiglia. Em Ventimiglia nós desembarcamos e pegamos outro trem com destino a Gênova. Mas foi uma viagem assim bem tranquila, foi tudo numa boa, sem nenhum problema. Saímos de Mônaco às 17h57, chegamos em Ventimiglia às 18h24 e às 19h10 saímos de Ventimiglia com destino a Gênova. Chegamos em Gênova às 21h08. Então passamos em Gênova à noite, né, o restante da noite, dormimos, chegamos muito cansados em Gênova e também já fomos, esse dia nós não fomos turistar não, já fomos logo dormir. Aí passamos a sexta-feira todinha em Gênova e no sábado nós já
seguimos de Gênova para Pisa. Fomos de trem. Aí sim, em Pisa, nós conseguimos um lugar lá para guardar a nossa bagagem. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição do local onde nós guardamos a bagagem, que eu achei um lugar muito bacana. Além de nós guardarmos lá em Pisa a nossa bagagem, que nós só passamos o dia também para turistar em Pisa, fizemos essa guarda de bagagem em outro lugar com essa mesma empresa. Tá aí o link na descrição. O nome da empresa é esse aqui, ó. Então passamos o sábado em Pisa. Saímos de Gênova às 7h05 da manhã e chegamos em Pisa às 9h04. Em Pisa, dava até para a gente ter ficado um pouco menos. E saímos de Pisa às 17h07 e chegamos em Roma às 23h. A próxima cidade visitada foi Roma. Então ficamos em Roma o restinho do sábado à noite. Passamos domingo, segunda e terça-feira. Só que num desses dias aí nós fomos no Vaticano. Nós fomos no Vaticano no domingo. Também foi uma visita assim bem rápida, não foi necessário passar um dia inteiro no Vaticano. Inclusive, se você quiser comprar ingressos, entradas para o Vaticano, recomendo você fazer com bastante antecedência, porque eu deixei de fazer o Museu do Vaticano por não conseguir comprar o ingresso, infelizmente. Mas fizemos a visitação lá, foi maravilhosa. Vai ter vídeo no canal em breve. Ou já tem o vídeo, dependendo do tempo que você está assistindo. Roma é uma cidade belíssima e realmente valeu a pena ficar todos esses dias em Roma. Então, quando foi na quarta-feira, nós saímos de Roma com destino a Veneza. Só que nós saímos de Roma bem cedinho, saímos 5h35 da manhã. A nossa sorte é que nós ficamos hospedados em Roma, num local bem próximo à estação de trem, então foi bem tranquilo para nós. E nós chegamos em Veneza às 9h34 da manhã. Fomos de trem. Só que em Veneza teve uma situação aí, gente, que olha, foi por pouco que eu ia me dando mal. Em Veneza eu tinha comprado o bilhete online, só que existe dois nomes em Veneza. Tem Veneza Centrale e Veneza Mestre. Aí o que aconteceu? Eu comprei Veneza Mestre, pensando que fosse lá dentro de Veneza. Só que não é. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na estação de trem, eu fiquei esperando aparecer lá a Veneza Mestre e nada de aparecer. O meu trem, que ia sair de Veneza para Milão. E aí eu esperar e nada. E sorte nossa que nós fomos com antecedência para lá. Eu disse, não, Fernanda, a gente fica lá sentado, faz um lanche, dá uma descansada lá que nós andamos muito hoje. Se a gente deixa para ir em cima da hora. Então Veneza Mestre fica em outra estação que não passa por Veneza Centrale. Aí eu tive que comprar um outro bilhete lá na hora. Um rapaz lá da empresa foi muito simpático, nos ajudou. Foi uma correria louca, mas graças a Deus deu certo. Senão, sabe o que aconteceu? Eu ia perder meu trem de Veneza Mestre para Milão. Esse dia foi sufoco, ó. Nossa, quando consegui pegar o trem para de Veneza Mestre para Milão, cheguei, eu respirei aliviado. Perrengue, menino. Então saímos de Veneza na quarta-feira, passamos só o dia em Veneza, saímos na quarta-feira às 19 horas e chegamos em Milão às 21h15. Aí passamos em Milão quinta, sexta. Quando foi no sábado, nós saímos de Milão às 7h10 da manhã, com destino a Zurique. Em Zurique, nós ficamos sábado e domingo. Mas na realidade, nós não fomos direto para Zurique. Na Suíça, tem um colega meu que mora lá, e nós fomos para casa desse colega meu, que é próximo a Zurique. Então, nós ficamos na Suíça, foi sábado e domingo, mas nós conhecemos Zurique e Lucerna.
que são cidades próximas ali na Suíça. Então foi muito bacana, foi um passeio muito proveitoso. Agora prepare o bolso, meu amigo, porque Suíça é caro, viu? Foi o local onde eu comprei o meu imã de geladeira, o mais caro foi em Zurique e Lucerna, foi na Suíça. Foi aproximadamente 10 euros cada imã de geladeira. Pensa numa lapada. Ei, chega, eu paguei assim, ó, chorando. Nós estávamos na cidade de Menziken, na Suíça. Agora, para nós sairmos de lá, na segunda-feira, com destino à Alemanha, eu fiquei muito apreensivo. Por quê? Existiam duas modalidades de passagem para ser compradas. Só que uma estava muito cara e a outra estava mais em conta. Só que a que era mais em conta, nós tivemos que trocar de trem 4 vezes nós tivemos que trocar de trem até chegar em Munique. Então foi muito tenso, eu fiquei muito nervoso assim, pensei, e o pessoal lá falando outra língua, né? Que eu falo inglês, mas o meu inglês é bem pouco, e um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês e português, que a gente fala bem, a gente consegue se comunicar. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos, comprei essa passagem bem mais barata. Então nós saímos de Menziken na segunda-feira às 8h25 da manhã e chegamos em Munique por volta de umas 4 horas da tarde, porque teve um trem que ele foi cancelado, estava tendo fortes chuvas lá, e aí nesse negócio de fortes chuvas, cancelaram o trem. E aí o que eu tive que fazer? Tive que pegar outro trem, mas com o mesmo bilhete. Fui lá no atendimento, mostrei pro cara lá pra onde eu ia, e ele resolveu tudo bacaninha, foi bem tranquilo também, graças a Deus. Então chegamos em Munique na segunda-feira às 14h49 e depois ficamos na terça-feira em Munique, quarta-feira saímos de Munique às 7h23 da manhã com destino a Viena. Também fomos de trem, chegamos lá em Viena às 11h32 da manhã. Aí ficamos em Viena a quinta-feira, e na sexta-feira já saímos de Viena com destino a Bratislava. Em parênteses para Viena, belíssima cidade. Nossa, gente, como eu achei lindo Viena. Foi a cidade que mais me surpreendeu, a cidade que eu achei mais bonita. E eu queria até ter ficado mais dias em Viena, mas infelizmente não tinha como. Então saímos na sexta-feira de Viena para Bratislava. Saímos às 7h45 da manhã e chegamos em Bratislava às 8h44. Passamos também em Bratislava só o dia. Foi o suficiente, não tivemos nenhum problema em passar só um dia em Bratislava. De Bratislava, seguimos para Budapeste. Fomos de ônibus pela Flix. Saímos às 21h35, chegamos às 23h55 em Budapeste. Também em Budapeste, bem tranquilo. Chegamos em Budapeste na sexta à noite e saímos no sábado à noite. Saímos de Budapeste às 23h10, também de ônibus, com destino a Praga. E nós chegamos em Praga às 6 horas da manhã, pela RegioJet. E essa foi a melhor empresa de ônibus que nós pegamos, que dava cafezinho, era à vontade para você se servir lá. Aquele cappuccino, chocolate quente. Eita, foi uma maravilha. A empresa maravilhosa, inclusive tinha até videozinho para a gente assistir lá na tela, ver na tela. Igual um avião, muito bacana a empresa, RegioJet, essa aí eu recomendo, viu? Então chegamos em Praga às 6 horas da manhã e ficamos em Praga sábado, domingo e saímos na segunda-feira com destino a Berlim. Saímos pela RegioJet também às 6h30 da manhã e chegamos às 11 horas da manhã em Berlim. Quando foi para sair de Praga para entrar em Berlim, lá já teve uma atuação mais energética da fiscalização da polícia.
Lá eles pediram o passaporte de todo mundo, iam conferindo. Nos outros lugares, até então, ninguém tinha pedido nosso passaporte. Inclusive, no final do vídeo, eu vou fazer um comentário de como foi a nossa entrada em Lisboa. Abordaram um rapaz que estava num banco do nosso lado, foi uma abordagem até tensa, e o cara não falava inglês nem nada, ele falava aquela língua lá de aí foi bem tenso, eu não entendi nada, né? Também não sabia nem qual era a língua que ele falava. E o guarda tentando se comunicar com ele em inglês, e aí foi um pouco tenso assim, né? A gente até ficou meio assustado, que o cara estava do nosso lado que eu digo é assim, não na mesma poltrona, tinha o corredor, estava na outra fileira. Então, gente, ficamos em Berlim a segunda-feira, terça, e saímos na quarta. Saímos na quarta-feira com destino a Amsterdã. Saímos 7h30 da manhã e chegamos às 15h40. Também fomos de ônibus pela Flix. E uma coisa que eu vou confessar aqui para vocês. Eu tinha uma outra impressão de Amsterdã. Amsterdã foi a cidade que mais me decepcionou. Foi incrível, né? A gente é vendido pra gente uma impressão de Amsterdã, eu tinha uma outra visão. A cidade eu achei extremamente suja e muito cheiro, muito forte de maconha, porque lá é liberado, né? Eu não faço uso, mas também achei muito forte, então incomodou bastante. É a mesma coisa para quem não é fumante e sente o cheiro do cigarro, também incomoda bastante. Não é o fato de ser ou não ser a maconha em si, mas incomoda. E ali era em vários ambientes a gente sentia isso. Mas assim, a cidade, apesar dela estar muito suja, é uma cidade bonita, está faltando cuidado. A arquitetura de Amsterdã é belíssima. Eu gostei da arquitetura, mas em termos de conservação da cidade, eu achei muito suja. Muita bicicleta abandonada. Lá eu acho que antes da pessoa nascer, ela já ganha uma bicicleta. Quando ainda está no ventre, já ganha a bicicleta. Muitas bicicletas abandonadas. Então, em Amsterdã, nós ficamos a quarta, a partir das 15h40 da tarde, que é o horário que nós chegamos. Aí ficamos quinta e saímos na sexta com destino a Bruxelas. Saímos às 8 horas da manhã e chegamos às 10h45 da manhã em Bruxelas. Fomos pela empresa de ônibus BlaBlaCar. 2 horas e 45 minutos de viagem. Foi uma viagem bem tranquila também, muito boa. Bruxelas recomendo, belíssima, lindíssimo. Os chocolates lá são maravilhosos. Você entra nas lojas, muita gente te oferece chocolate. Se você nem quiser comprar o chocolate, você acaba ficando às vezes cheio só de degustar, de tanto que te oferece chocolate. Mas nós não resistimos e compramos chocolate. Inclusive, eu ainda consegui trazer para o Brasil um pouco de chocolate belga, né? Muito delicioso, muito gostoso. Então, saímos de Bruxelas. Bruxelas nós ficamos a sexta, a partir das 10h45, horário que nós chegamos, ficamos sábado e saímos no domingo, com destino a Londres. Aí nós também economizamos uma noite de viagem a fim de otimizar o tempo. Fomos de ônibus pela empresa Flixbus, nós saímos às 11h35 da noite, o ônibus saiu pontualmente e nós chegamos em Londres às 8h15 da manhã. Teve um pequeno atraso de 5, 10 minutos mais ou menos, devido ao trânsito pesado em Londres. E para entrar em Londres lá, o negócio é bem... a fiscalização foi muito grande. Quando nós entramos em Londres, fizeram uma entrevista lá com várias pessoas, inclusive conosco, e a mulher, eu meio nervoso, a mulher perguntava uma coisa, eu respondia a outra, só sei que ela acabou autorizando lá a gente entrar. Que bom, né? Então, chegamos em Londres na segunda-feira de manhã e ficamos segunda, terça e saímos na quarta-feira de Londres, também de ônibus, com destino a Paris. Aí em Paris, nós saímos de Londres
às 23 horas e chegamos às 9h25 da manhã em Paris. Então em Paris nós ficamos quinta, sexta, sábado. Saímos de Paris no domingo. E a quantidade de dia que nós ficamos em Paris eu também achei suficiente, foram boas. Não tivemos nenhum problema lá em Paris também, estava muito legal. E, inclusive em Paris, que eu tinha uma outra impressão do pessoal estar postando muito vídeo de sujeira de Paris, muita situação ruim, eu não vi nada disso lá. E olha que eu andei bastante em Paris, viu gente? Andei bastante mesmo. Confira aí o vídeo no canal. Se não tiver o vídeo ainda, em breve terá. Ou já tem, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Então de Paris, nós saímos no domingo, fomos com destino a Madrid. Aí nós fomos de avião. Comprei pela empresa Ibéria. Saímos 7h30 da manhã e chegamos às 9h35 da manhã em Madrid. Aí em Madrid já era o voo para retornar para o Brasil. No domingo mesmo, em Madrid, nós pegamos o voo às 8h10 da noite, pela TAP, fomos para Lisboa, chegamos em Lisboa às 9h30 da noite e só fomos viajar na segunda-feira, no dia seguinte, de Lisboa para Belém. Saiu o voo às 17h10 da tarde de Lisboa e chegamos em Belém 9h20 da noite. Foram 8 horas e 10 minutos de viagem. Essa diferença é em relação ao fuso horário. E aí, me conte, o que é que você achou de todo esse trajeto? O que é que você faria diferente? Gostou? Se você quiser dicas, se você quiser uma consultoria privativa, eu estou fazendo essa consultoria, pode me chamar que a gente vai estar prestando essa consultoria para você, para montar um cronograma bem legal para a sua viagem ser muito top. A minha viagem foi muito top, foi muito proveitosa, gostei muito da viagem, foi uma viagem muito cansativa sim, porque a minha intenção foi conhecer os pontos turísticos, fazer turismo para conhecer os lugares. Agora isso vai do estilo de cada viajante. Se você quiser conhecer menos lugares, ficar menos tempo, isso é uma opção sua. Ou se você quiser ficar mais tempo, também é uma opção sua. Isso aí vai do gosto de cada um. A nossa viagem todinha nós fizemos com um mochilão nas costas e uma mochila normal de ataque. Nós não pagamos bagagem despachada em nenhum momento. E eu vou estar dando uma dica muito bacana aí para vocês sobre como organizar a bagagem de vocês, para vocês estarem levando o que realmente é necessário, o que é desnecessário, o que eu usei bastante, o que não pode deixar de levar. Teve coisa que eu esqueci, eu tive que comprar lá, isso não é legal. Então vou dar a dica aí bem legal para vocês, para quem quiser fazer um mochilão bem tranquilo e bem proveitoso. Galera, agora eu vou falar para vocês a situação que aconteceu lá em Lisboa logo que nós chegamos. Inicialmente, como nós íamos passar muitos dias, tem uma prima minha que ela disse: olha, meu primo, prepara toda a documentação para tu comprovar, para onde tu vai, o que tu vai fazer lá. Que eles iam pensar que eu ia querer ficar lá ilegal, né? Todos esses dias de viagem. Porque umas férias normais são 30 dias, aí como eu ia ficar já 43. Enfim, quando nós chegamos lá na imigração, aí o camarada lá que nos recebeu, pegou nosso passaporte, nós demos bom dia, ele nem respondeu, só abriu nosso passaporte e carimbou. Inclusive o da Fernanda, ele pulou umas 3, 4 páginas e carimbou bem lá na frente e ficou bem fraquinho. Quase que ela teve problema quando foi para a gente entrar na Alemanha por Berlim. Porque quando foi na fiscalização lá, a moça não estava nem encontrando o carimbo dela que entrou na União Europeia. Mas deu tudo certo. E já o casal que estava do nosso lado, inclusive era um casal de idosos, com uma idade um pouco mais avançada, eles foram bombardeados de várias perguntas. Onde você vai? Quanto dia você vai ficar? Quanto você tem de dinheiro?
uma série de perguntas foram feitas para ele. Isso enquanto o cara carimbava lá, a gente só escutando. Aí eu disse: ei, Fernando, olha aí a sorte que a gente deu. O cara não perguntou nada pra gente e o nosso vizinho, olha a quantidade de perguntas. Então, isso é muito relativo, né? Mas era essa situação que eu tinha aí para contar para vocês. Então, se você chegou aqui, não se esqueça de deixar aquele like e fazer aquela inscrição. Temos dicas poderosas aí para vocês. Acompanhe a gente, um forte abraço, até a próxima!